A teoria dos logaritmos aplicada a outras áreas do conhecimento simplifica cálculos e facilita a construção de gráficos. A computação utiliza logaritmos para representar dígitos de informação, os bits. Na física, os logaritmos aparecem em diversas aplicações, entre as quais o cálculo da intensidade sonora. Na química, os logaritmos são aplicados, por exemplo, para calcular o pH de uma solução. Na geologia, permitem medir a magnitude de um abalo sísmico por meio da escala Richter. Os logaritmos são utilizados ainda na medicina, na geografia e em tantos outros campos do conhecimento. Para iniciar essa nossa conversa, nós vamos definir logaritmos. A ideia é que você se aproprie desse conceito de modo a poder aplicá-lo mais tarde com segurança. Vejamos então. Vamos considerar dois números reais, A e B. Esses números são positivos, sendo que B é diferente de 1. Diremos que o logaritmo de A na base B é igual ao número C, e esse número C é o número que deve ser elevado à base B para que se obtenha o número A. Você pode achar de início complicado, mas não é. Você tem dois números reais positivos. B, que é a base, é diferente de 1. C será o logaritmo. O logaritmo é o número que nós elevamos à base para obter o logaritmando, que é o número A. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Existem condições para isso. Veja. O número B deve ser positivo e diferente de 1. Condição básica, isso faz parte da definição. E o A, que é o logaritmando, deve ser um número positivo. Estas são as chamadas condições de existência para os logaritmos. A definição de logaritmos depende disso. A base B deve ser um número real, positivo e diferente de 1, e o logaritmando A deve ser positivo. E isto tem consequências. Vamos ver. Primeira consequência. A base de um logaritmo não pode ser negativa, também não pode ser igual a zero, nem pode ser igual a 1. Vamos exemplificar o que eu acabei de dizer. Por exemplo, o logaritmo de 27 na base menos 3 não pode ser, porque não existe um x real para que se tenha menos 3 elevado a x igual a 27. Ou seja, logaritmo de 27 na base menos 3, se nós aplicarmos a definição, nós vamos ter menos 3 elevado a x igual a 27. Não há x real que torne isso possível. Vamos ver um outro exemplo. Também não existe o logaritmo de 7 na base zero. Você viu, a base não pode ser igual a zero. Por quê? Porque não existe, aplicando a definição para esta expressão, um número real x que torne possível 0 elevado a x igual a 7. Isso não é possível. E ainda nós vamos ver que não existe logaritmo de 3 na base 1. Por quê? Porque se nós aplicarmos a definição a esta expressão, descobriremos que não existe um número x real que torne possível 1 elevado a x igual a 3. Vejamos então, na sequência, mais um conjunto de consequências para a definição de logaritmos. Vejamos. O logaritmando também não pode ser negativo e nem igual a zero. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, logaritmo de menos 8, o logaritmando é menos 8 e a base é 2. Logaritmo de menos 8 na base 2 não pode ser porque não existe um número x real para que se tenha 2 elevado a x igual a menos 8. Também não existe o logaritmo de 0 na base 5. Aqui o logaritmando é 0, a base do sistema de logaritmos é 5, e isso não é possível porque não existe um número x real para que se tenha ou para que seja possível 5 elevado a x igual a 0. Mais duas consequências da definição. Esses parâmetros da definição de logaritmos e a aplicação desses parâmetros em casos reais vão ajudá-lo a entender o que pode e o que não pode, aplicando a definição de logaritmos a certas expressões. Agora vamos especificar ainda mais algumas consequências da definição para que você tenha isso bem claro. Vejamos. Primeira delas, o logaritmo de 1 em qualquer base A é igual a zero, segundo as condições de existência. Vejamos por que isso. Vamos criar um exemplo.
Logaritmo de 1 na base 2. Se nós tivermos que calcular esta expressão, vamos igualá-la a x. Aplicando a definição, nós vamos ter que a base do sistema de logaritmos 2 elevado ao logaritmo x, que nós queremos calcular, é igual a 1. Aplicação da definição direta. 2 elevado a x é igual a 1, mas 1 corresponde a 2 elevado a 0. Como as bases são iguais, nós podemos igualar os expoentes. X é igual a 0. Conclusão, logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0. Logaritmo de 1 em qualquer base que seja real, diferente, que seja real, positiva e diferente de 1, será sempre igual a 0. Você tem que marcar isso na sua mente. Vamos seguir. Agora uma outra definição. Logaritmo de A na base A será sempre igual a 1, segundo as condições de existência. Você vai ter que, quando logaritmando A for igual à base do sistema de logaritmos também A, essa resposta, esse cálculo vai redundar em 1. Vamos ver um exemplo dessa situação. Logaritmo de 3 na base 3. Isso só pode ser 1. Mas vamos fazer um cálculo como se nós não soubéssemos disso. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a x. Vamos calcular o valor de x. Aplicando a definição, a base 3 elevada ao logaritmo x é igual ao logaritmando 3. As bases agora são iguais, 3 e 3. Nós podemos igualar os expoentes. X é igual a 1. Desse modo, o logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Sempre que a base for igual ao logaritmando, a resposta será igual a 1. Vamos um pouco mais adiante, porque ainda há consequências. Agora nós temos o logaritmo de um sistema de potência. O logaritmando aí é um sistema de potência A elevado a n. A base é A e isso será igual a n. Então, quando nós tivermos o logaritmo de um sistema de potência e desse sistema de potência a base for igual à base do sistema de logaritmos, a resposta será o expoente n. Para não parecer tão complicado, vamos resolver um problema dessa natureza. Logaritmo de 2 elevado à terceira na base 2, isso só pode ser igual a 3. Mas vamos entender que nós não conhecêssemos esse resultado. Vamos calcular. Logaritmo de 2 à terceira na base 2 é igual a x. Queremos descobrir o valor de x. O que faremos? Aplicaremos a definição de logaritmos. 2, a base do sistema de logaritmos elevado a x, é igual a 2 à terceira, que é o nosso logaritmando. De novo, como as bases são iguais, nós podemos igualar os expoentes. X é igual a 3. Portanto, logaritmo de 2 à terceira na base 2 é igual a 3. A próxima consequência é dada por A elevado a um sistema de logaritmos que é igual a B. Note que o sistema de logaritmos que faz o papel do expoente é logaritmo de B na base A. Note também que no primeiro membro nós temos um sistema de potência cuja base é A. No expoente nós temos um sistema de logaritmos cuja base é A. O resultado disso será, então, o logaritmando do sistema de logaritmos que faz o papel do expoente, B, portanto. Um exemplo prático disso. Se nós tivéssemos que calcular 5 elevado a logaritmo de 25 na base 5. Veja que logaritmo de 25 na base 5 é o expoente. Isso vai dar 25 pelo que nós acabamos de ver. Mas vamos entender que não soubéssemos disso e vamos ter que calcular. 5 elevado ao logaritmo de 25 na base 5 é igual a x. Veja que o logaritmo de 25 na base 5, que está no expoente, vale 2. Você obtém esse resultado aplicando a definição. Portanto, 5 elevado ao quadrado é igual a x. X é, portanto, o resultado desse sistema de potência igual a 25, como nós havíamos previsto. Daí nós temos que entender a definição é fundamental, mas entender as consequências da definição é indispensável para que você siga compreendendo o conceito de logaritmos. Até aqui estudamos a definição de logaritmos e também as condições de existência para essa definição. Agora nós vamos aplicar esse conceito sobre questões
concretas. Vejamos a primeira. Agora nós vamos calcular o logaritmo de meio na base 8. Vejamos como proceder. Nós vamos aplicar a definição. O logaritmo de meio na base 8 é igual a x. Queremos calcular x. Aplicando a definição, 8 elevado a x é igual ao logaritmando meio. 8 pode ser decomposto em fatores primos. 2 a terceira elevado a x, que é igual a 1 sobre 2, é o inverso de 2, que pode ser escrito 2 elevado a menos 1. Potência de potência, 2 elevado a terceira elevado a x é 2 elevado a 3x, que é igual a 2 elevado a menos 1. Bases iguais, podemos igualar os expoentes, ou seja, 3x é igual a menos 1, de onde x é igual a menos 1/3. Ou seja, logaritmo de meio na base 8 é igual a menos 1/3. Vamos para uma nova situação. Agora nós vamos aplicar as condições de existência. Veja esse problema. Determinar x para que exista o logaritmo de 2x mais 3 na base 5. Preste atenção e veja, logaritmando deve ser positivo, deve ser, portanto, maior do que zero. Ou seja, 2x mais 3 tem que ser maior do que zero. Teremos que daí 2x tem que ser maior do que menos 3, x deve ser maior do que menos 3 sobre 2. O que fizemos aqui? Estudamos a definição de logaritmos e as suas condições de existência. Por hoje ficamos por aqui, esperando você na nossa próxima aula. Até mais!